Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das mais diferentes áreas da nutrição através de entrevistas com renomados nutricionistas da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas no canal. Atualmente, o canal tem mais de 50 entrevistas gravadas com os mais variados temas. E na entrevista de hoje, vamos estar conversando sobre determinantes, para a validade dos alimentos. E para isso, convidamos a doutora Márcia Mello, que muito gentilmente aceitou pela terceira vez o convite aqui no canal, viu? Olá, doutora Márcia, tudo bem? Boa noite, Paulo, tudo bem? É um prazer, eu que agradeço o convite. Com certeza é um prazer estar aqui com você de novo, muito bom. Para quem não sabe, a doutora Márcia Mello é uma camaleoa assim, da nutrição, conhece bastante coisa, e aqui no canal ela já falou sobre a rotulagem dos alimentos, na primeira entrevista, está por dentro, de todas as mudanças, que irão ocorrer, e também falou sobre a defesa para penalidades, coisa muito importante para nutricionista se defender perante a Anvisa. Todas essas duas entrevistas já estão no canal. E para quem quiser conhecer um pouco, sobre os cursos da doutora Márcia Mello, é mm.assessoria.foodservice, Lá tem diversos cursos que a Márcia menciona a fim de enaltecer ainda mais, a capacitação dos nutricionistas, Parabéns por esse engajamento, hein, doutora Márcia? Imagina, é um prazer. Quando a gente trabalha há muitos anos, na área, a gente precisa contribuir também, Então, vamos começar a falar sobre determinantes de validade dos alimentos. Aonde surgiu seu interesse em conhecer, a validade dos alimentos, a importância, para o nutricionista, conhecer isso? Então, na verdade, foi uma questão de necessidade profissional. Sim. Porque quando a gente começa a trabalhar desenvolvendo novos produtos, que essa é uma outra faceta aí da atuação do nutricionista, você poder trabalhar com desenvolvimento de produtos, que pode ser, inclusive, tema de uma próxima entrevista. Sim, foi o meu primeiro elo quando eu conheci a doutora Márcia Foi Mello. mesmo, Foi numa Verdade. palestra, acho que foi no sindicato dos nutricionistas, foi aí que Eu eu nem a lembro. conheci, falou com tanto amor, carinho assim. Falei, nossa, que Foi bacana. É mesmo. verdade, já fica uma quarta entrevista aí, viu? Tá vendo? Já é um outro tema. É. Porque desenvolver produtos pode fazer parte, da atuação do nutricionista. Geralmente, na indústria de alimentos, quem atua com desenvolvimento é o tecnólogo de alimentos ou engenheiro de alimentos, mas hoje em dia a gente vê muito técnico em nutrição atuando. Lá mesmo onde eu trabalho, a gente tem nutricionista, tem técnico em alimentos, tem técnico em nutrição, tem técnico em panificação, no caso, porque é uma empresa também do ramo de panificação, e tem engenheiro de alimentos também. Então, quer dizer, esse é um outro ponto de atuação para o profissional. Então, quando a gente desenvolve produtos, no final, já que é um produto que vai ser embalado na ausência do consumidor, obrigatoriamente ele tem que ter um rótulo. Então, no rótulo, aí você vai precisar colocar a validade. Então, esse meu interesse foi muito por conta da necessidade de determinar a validade para comercializar o alimento embalado, entendeu? Foi isso. Todos os alimentos precisam ter validade? Tem uma legislação, alguma lei por detrás disso? Sim. Pois é. O que acontece? Até a década de 90, nada tinha validade, Os alimentos, nem medicamento, nada. Mas quando chegou o Código de Defesa do Consumidor, se eu não me engano, é a Lei 8.078, acho que agora a data não vou me lembrar, mas, enfim, o Código de Defesa do Consumidor, ele determina que todos os produtos tenham a validade divulgada na sua embalagem,
Então, todos os produtos, a princípio, sim, tem que ter validade. E existe uma legislação também específica falando sobre rotulagem, que é a RDC 259, que também traz quais são os itens, os primeiros itens obrigatórios, né, para rótulo, que também fala que precisa ter validade nos alimentos, com certeza. Agora, a grande questão é quem é que determina a validade? Não é uma atividade exclusiva de nenhuma profissão. Isso é outra é outra novidade que a gente traz aí, novidade para muita gente. Sim. A É quem determinação da validade qualifica, não é né? uma atividade exclusiva de nenhuma profissão. Qualquer profissional capacitado, habilitado, né, na área de alimentos, seja ele um engenheiro de alimentos, um nutricionista, tecnólogo ou técnico em alimentos, né, ele pode fazer isso, né? Pode desenvolver esse trabalho. Então, quem determina a validade, Paulo, na verdade, pelo que a legislação diz, a própria RDC 259 e o próprio Código de Defesa do Consumidor, quem determina a validade de qualquer coisa é o fabricante. Então, quem fabrica é que diz qual que é a validade. Agora, como ele chega nessa determinação da validade é que são outros 500, entendeu? Então, quer dizer, ele pode contratar uma empresa de prestação de serviço para fazer o trabalho, ou ele pode utilizar o próprio pessoal do departamento de qualidade, ou de nutrição, ou de P&D, né, como nas indústrias a gente tem, que é Produto e Desenvolvimento, né, P&D. Então, pode ser o próprio pessoal da própria empresa que vai auxiliar o fabricante nessa validade. Mas quem diz qual é a validade é o próprio fabricante. Ele que diz. Olha, a gente pode chegar lá num estudo tal que disse assim, o seu produto tem uma durabilidade de X dias ou X meses. E você pode colocar uma margem de segurança de tantos dias ou mês, seja lá como se determinou, né? Só que quem vai bater o martelo é o fabricante, vamos dizer assim, é o dono da empresa, né? Ele que diz, olha, tá, você quer colocar margem de segurança? Não, eu não quero colocar, não. Eu quero colocar tudo. A prerrogativa é dele, né? Mas cabe ao profissional da área de alimentação orientar, auxiliar nessa determinação, que é um item muito importante para o consumidor, né? E para o próprio fabricante, porque se acontece qualquer coisa durante aquele período, né, em que você informa ali, você disse que o prazo é 3 meses, qualquer coisa antes de 3 meses, você precisa trocar, e agora, recentemente, a gente tem uma legislação nova, uma legislação federal, que ainda determina o recall, né? Então, agora, recall não é só para carro importado, carro de luxo, não. Existe Recolher recall para alimentos o também. lote todo, né? Que apresenta a E fábrica. você é obrigado a recolher das gôndolas de todos os pontos de venda. Se você trabalha com operação logística, em que você tem vários distribuidores ali vendendo o seu produto, né? Supermercados, atacadistas, atacarejo, como se fala hoje, né? Você é obrigado a recolher tudo até que se resolva o problema. Por isso que tem Então, que pensar 2 vezes quando falaram o prazo de validade é esse, porque naquele período isso. de validade útil, você tem que ofertar um produto com a mesma qualidade quando ele saiu da fábrica, né? E se a gente considerar que existem muitas atenuantes, variáveis que interferem nessa determinação, os determinantes da validade, né, a gente vai ter que pensar 2 vezes, 3 vezes antes de bater o martelo. Porque, às vezes, dentro daquela realidade que você imaginou, e aí você fez todo o estudo do shelf life, como a gente fala, né, o tempo de prateleira do produto, você talvez não tenha pensado em alguma situação que aconteça na realidade. Por exemplo, um distribuidor do seu produto que, de repente, tem uma goteira lá no estoque dele, ou a umidade é mais alta, ou mais seco o ambiente. Tudo isso pode interferir na validade. Mas, se você bater o martelo, que são 3 meses,
independente de qualquer coisa, o fabricante tem que garantir. Só que pelo Código de Defesa do Consumidor, quem tem que garantir primeiro, o primeiro a ter o contato com o cliente, o consumidor final, ali quem compra, né? Quem tem a obrigação de prestar essa, vamos dizer assim, essa resolutividade dessa demanda, né? Quando existe alguma questão, é quem vende. Sim. Então, vamos dizer, se você colocou o seu produto num supermercado, quem tem que atender o cliente de primeira instância é o supermercado. Sim. Depois chega em você, né, que é fabricante, entendeu? Depois chega no fabricante. Mas a primeira linha de atendimento é quem vende, é isso que o Código de Defesa do Consumidor fala. Só que no caso de objeto estranho, num caso de surto, né, de algum problema de doença veiculada por alimentos, aí o fabricante é acionado na hora, e aí vem a legislação do recall, ele tem que fazer o recolhimento de tudo, na hora. E dá satisfação. Mas, no caso, sempre tem um engenheiro técnico que assina aquela linha? Tem que ter um nome à frente na rotulagem é ou não? diferente. Não, é diferente de um medicamento, Sim. em que né, no medicamento você tem lá o responsável técnico, farmacêutico tal. A gente ainda não está nesse nível, não. Mas toda a indústria de alimentos, ela precisa ter um responsável técnico, sim. Né? Sim. E aí pode ser dependendo do tipo de indústria, pode ser um nutricionista, como é o meu caso agora, mais uma vez, pode ser um engenheiro, pode ser qualquer profissional da área de alimentação, né, que esteja habilitado, capacitado, ele pode assumir essa responsabilidade técnica junto à vigilância sanitária, entendeu? E, no caso nosso, nutricionista, você também assume junto ao CRN da sua região, e depois, com esse documento na mão, você consegue dar entrada na assunção de responsabilidade técnica, né, como a gente chama, junto à vigilância sanitária da cidade, onde fica situada a indústria de alimentos. É assim que funciona. É algo que se tem que ter bastante conhecimento e responsabilidade. Não pode um leigo já sair fazendo a determinação. E o lado complicado, que não é só o produto que você fabrica, né? Toda a área de transporte, quem vai receber, ele tem que manter as mesmas condições de fatores para não alterar nada naquele produto, né? Algo que você tem que ter um controle até quando sai, né? Com certeza, dependendo, ainda mais quando se trata de produtos congelados, né? Você tem que manter a cadeia de frio do início ao fim. Não tem como você ter uma falha. Se tiver uma falha, a sua validade está comprometida. Com certeza. E para determinar a validade, eu preciso fazer o quê? Contratar um laboratório de análise microbiológicas ou existe algum teste que o próprio Nutri pode estar fazendo, um artigo, ou é alguma conta, uma tabela? Como é que chega, né, nesse caminho? Então, Paulo, tem aí um passo a passo para você chegar nesse caminho, né? Na verdade, a gente, com certeza, precisa avaliar a carga microbiana, né? Não dá para você soltar, liberar no mercado uma validade, né, de um produto sem você saber realmente qual que é a carga desse produto, né? Que tem a ver com o processo produtivo. Sim. Então, se o seu processo produtivo tiver alguma falha de BPF, que são as boas práticas de fabricação, né, que é o mínimo que a gente precisa apresentar para começar a trabalhar, a produzir alimentos, né, para o mercado consumidor, o seu produto não tem garantia de nada. Então, você precisa, primeiramente, estabelecer qual que é a estratégia que vai se adotar para determinar essa validade. Mas, para determinar essa estratégia, você precisa conhecer o regulamento técnico de identidade e qualidade previsto em legislação para aquele tipo de alimento. Então, assim, uma boa parte dos alimentos já tem RTIQ definida em legislação, né? Principalmente os produtos de origem animal, né? Já tem RTIQ definida.
E isso facilita bastante, porque nesse regulamento técnico, geralmente vem descritos ali quais são além de ter a descrição, né, do produto, do que se trata aquele produto, ali também tem, muitas vezes, previstos quais os aditivos que você deve usar, aqueles que são obrigatórios, por exemplo, um embutido, né? Um presunto, uma salsicha, uma linguiça. Os embutidos, em geral, você precisa, obrigatoriamente, usar nitrito, por exemplo, né? Então, o RTIQ, quer dizer, o regulamento técnico daquele produto, da salsicha ou do salame, seja lá o que você vai estabelecer, determinar, fazer o estudo do shelf life, já traz para você ali, além da descrição, quais são os aditivos que são obrigatórios e o que pode e o que não pode conter naquele produto. Se tiver qualquer coisa diferente daquilo ali, não é mais aquele, você não pode usar aquele nome, né? Você vai usar outro nome, não salsicha. Então, salsicha é uma salsicha, linguiça é uma linguiça. Então, a primeira coisa é isso, é você já procurar saber se tem regulamento técnico para aquele produto, seja ele de origem animal ou não, né? E aí você vai criar a estratégia, porque dependendo do tipo de alimento, você já sabe quais são os perigos, né? Quer dizer, qual é o tipo de contaminação que pode se encontrar num determinado produto, por exemplo. Em queijos, você já sabe que em queijos, lógico, que você vai encontrar bolores e leveduras, por exemplo, não é verdade? Além de alguns lactobacilos também, né? Provavelmente. Então, a legislação que a gente vai utilizar como parâmetro microbiológico, na verdade, é a própria legislação que entrou em vigor agora, né? Recentemente, que é a RDC 331 e a Instrução Normativa número 60. Então, essas duas legislações que se complementam, elas que trazem quais são os padrões microbiológicos para alimentos no Brasil, de uma forma geral. Só que, além disso, como a gente está estudando justamente o comportamento daquele alimento frente às condições de estocagem, seja no ponto de venda, seja na sua própria empresa, né, na sua própria indústria, ou até na casa do consumidor, né, que aí as coisas mudam um pouco de figura, né, que a geladeira, né, de casa nem sempre tem aquela temperatura, né, ideal, monitorada, controlada, como a gente tem num supermercado, numa loja de conveniência, seja lá onde for o ponto de venda, né? E nem mesmo na sua fábrica. Então, você já tem que contar com o pior dos mundos, né? Então, você vai tentar reproduzir no seu estudo justamente todas essas situações, essas condições que são determinantes para a validade de um alimento. Então, dependendo do tipo de alimento, você, além dos padrões que a RDC 331 traz, você pode precisar buscar também algumas outras pesquisas. Se você sabe que o seu produto é muito manipulado, por exemplo, se trata de um produto de confeitaria, que não é nada mecanizado, é tudo meio artesanal, muita manipulação, provavelmente você vai colocar na sua estratégia a pesquisa para Staphylococcus aureus, né? Sim. Porque Staphylococcus aureus é uma bactéria que está presente normalmente, comumente, em 40% da população, na pele, né? Na própria pele. Ah, Márcia, mas o meu manipulador ele lava as mãos. Sim, mas se ele está na pele, ele pode estar também nas mucosas, né? No nariz, na garganta, no ouvido, ou numa feridinha, que de repente você não viu, enfim. Ainda mais hoje em dia, que ainda é obrigatório o uso de máscaras em produção de alimentos, por conta da Covid ainda, a gente ainda tem esse protocolo ainda funcionando, o acúmulo, né, o próprio livro do Dr. Enio, aliás, está aqui na minha frente, vou fazer propaganda para ele, o Manual de Controle de Higiene Sanitária do Dr. Enio da Silva Júnior.
Ele traz aqui, fala sobre isso, né? Que a máscara para a produção de alimentos nem é recomendada porque acumula muito o Staphylococcus aureus. E aí acaba que esse estáfilo presente no alimento, com certeza, ela pode se multiplicar, produzir toxinas termorresistentes, né? Que não serão destruídas pelo calor na hora que você vai aquecer esse alimento no micro-ondas, né? No caso quando chegou na casa do consumidor final, né? Então, tudo isso você tem que levar em consideração para você estabelecer a sua estratégia. Que tipo de micro-organismo que eu posso estar associado ao meu produto em função da característica dele, em função do processo produtivo dele, entendeu? E aí você, com certeza, vai precisar ter análise microbiológica, sim, mas não é só a análise microbiológica que é determinante. Porque, para falar a verdade, a análise microbiológica vai ser, vamos dizer assim, a gente vai trabalhar com ela no paralelo. Mas mais importante que o microbiológico é a aceitação do consumidor. Então, não adianta nada eu ter uma estratégia maravilhosa para avaliar a carga microbiana inicial, como é que ela se comporta durante o armazenamento, se cresce, se aumenta, né? Ou se ela é eliminada, como é que ela chega até o final daquele prazo que, hipoteticamente, eu criei uma hipótese, né? Em função, vamos dizer assim, da composição do meu produto, eu posso ter uma hipótese, eu acho que pode durar, sei lá, 10 dias, 15 dias. Estou desenvolvendo uma sopa congelada. Quantos dias? Mas, Márcia, não tem a legislação aqui em São Paulo que fala alguma coisa? Sim, mas mesmo você, com a legislação te indicando alguma coisa, você pode e deve desenvolver o seu próprio estudo, porque pelo seu estudo você pode chegar numa conclusão de que o seu produto dura mais tempo. Sim. E se você tiver como provar isso, não tem problema nenhum. É só manter todo o dossiê do estudo guardado, disponível para as autoridades sanitárias, e você pode comprovar como você chegou naquela validade. E aí, contra fatos, não há argumentos, né? Com certeza. Existem documentos. É uma que podem... engenharia fazer isso aí, né? É uma engenharia, é passo a passo, não é? Até eu tô surpreso, né? É muito trabalhoso, né? Para fazer. Dá um pouquinho de trabalho, mas é mais fácil do que aquilo que se imagina, sabe? Sim. É que você precisa fazer, não pode perder nenhum dia de avaliação direitinho, de acordo com a estratégia que você desenvolveu, para não perder nada, né? Mas é o que eu digo, não é só análise microbiológica, respondendo a sua pergunta, é também muito análise sensorial. E esse dossiê, é óbvio, é uma documentação. Quem é nutricionista, né, são vários documentos que ele tem que estar ali para quando vier uma fiscalização, né? Quando for confrontado com esses produtos, esse dossiê fica sempre armazenado e ele vai com o carimbo, a assinatura, o nutriente. Aí sim precisa, Paula, aí precisa de uma assinatura elaborado por quem, revisado por alguém e validado pela diretoria, pelo dono. Alguém tem que validar aquilo. Geralmente, quem valida é quem autoriza, né? Em última análise, quem responde pela empresa, né? De uma forma executiva, vamos dizer assim, né? Sim. Então, de repente, o responsável técnico pode não ter sido ele a desenvolver o estudo, mas ele tem que revisar, avaliar, validar, né? Tem que ter mais gente aí nesse circuito, porque muitas vezes se contrata empresas de consultoria para fazer um trabalho assim, né? Sim. Esse é um trabalho bem bacana de consultoria que pode ser desenvolvido, né? E é mais fácil do que o que a gente pensa. Claro que você precisa ter domínio, né, das mudanças, das alterações que podem acontecer nos alimentos, né? E cada tipo de alimento vai ter está suscetível a um tipo de alteração, inclusive físico-química, né? Sim. Então, tem que dominar um pouquinho essas alterações, esses conhecimentos de mecanismo de deterioração. Então, mecanismos de deterioração precisam ser conhecidos
para que você possa identificar, né, o ponto ali até que ponto que está valendo o meu produto, exatamente, né? É isso. Com certeza. A Anvisa, né, ela tem um guia, né, para determinação de validades de alimentos, né? Qual a importância desse guia? Onde é que ele ajuda o profissional que esteja engajado em fazer essa determinação? Ele dá um passo a passo? Ele é mais orientativo? Foi bem lembrado esse guia, Paulo. Esse guia de determinação da validade, ele veio, na minha opinião, veio coroar, vamos dizer assim, essa ideia de que quem determina a validade é quem fabrica. Então, o guia veio trazer uma orientação. Ele não é bem um passo a passo, não. Uhum. Ele mostra muitas coisas legais, assim, em relação aos fatores que interferem na validade de alimentos, né? Principalmente aí, no caso, que é um guia para alimentos, né? Sim. E ele mostra, né, quais são esses determinantes, né, que podem influenciar nisso, e traz também esse aspecto da saúde pública, né, também, da importância de se determinar corretamente a validade dos alimentos, prevenindo, sempre a Anvisa vai trabalhar prevenindo problemas, doenças, né, para a população. Então, o guia ele é um pouco, ele tem uma parte bem assim, como é que eu vou dizer, um pouco rebuscada em termos de conteúdo, né? Que traz um conteúdo bem assim específico, mas em linhas gerais ele dá uma luz para a pessoa, para o profissional que precisa fazer a determinação da validade. É muito interessante. No meu curso de determinação da validade, a gente até encaminha ele como um dos materiais. Ele é bem, bem interessante mesmo. E o bom que foi feito pela Anvisa, né? A maior autoridade de fiscalização que o Nutri pode estar recebendo no seu local de trabalho, né? Sim, e justamente mostrando que, vamos dizer assim, qualquer profissional da área de alimentos pode fazer esse estudo, né, de prateleira. Sem problema nenhum, é muito tranquilo até. Por exemplo, ao estar se fazendo a determinação de validades, que nem a doutora Márcia comentou, dia após dia, né? Qual a importância da análise sensorial? Como ela deve ser feita? O que deve ser analisado, né? Se analisa se houve alteração de textura, de odor, de sabor, os 5 sentidos influencia na análise sensorial? Porque assim, a gente tem que lembrar que a análise sensorial, né, é justamente uma análise que é quando você faz a degustação propriamente dita daquele alimento, né? Então, não seriam só os 5 sentidos, né? Seria até algo a mais, né? A questão da apresentação do produto, a aparência do produto, e o flavor também é importante, né? Que é aquela sensação de aroma e sabor ao mesmo tempo. Isso seria o flavor, né? Mas até o barulho, né? Dependendo do produto, como quando se trata de um biscoito, por exemplo, uma borracha, como se fala aqui em São Paulo, né? A crocância, né? Uma granola, alguma coisa que a proposta seja crocância, o barulho, enquanto você mastiga, faz parte da análise sensorial também. Então, eu acho uma pena que eu vejo nesses anos que tem se perdido um pouco, né, sobre o processo de análise sensorial, que na minha época, quando eu era estudante, a gente tinha cabines, né, com luz vermelha em cima do produto, que era para mascarar e você não se influenciar pela apresentação, pela aparência, quando se tratava apenas de avaliar sabor, né, e aroma. Então, porque realmente, quando você vê um alimento muito bem apresentável, bonito, você meio que já se entrega, né? Sim. Você já aprova, sem querer você aprova. E o contrário também existe, né? Quando o alimento tem uma apresentação muito feia, né? Nada convidativa, por mais que seja muito aromático, muito saboroso, não cativa. Ele não se vende sozinho, né? Não se vende. Eu lembro de uma ocasião de ter
feito uma análise sensorial foi na época que eu trabalhava no Habib's. Era uma torta de maçã quente com sorvete, a ideia. Maçã com canela, maravilhosa, importada, muito saborosa, muito aromática, muito, muito, muito. Eu, assim, adorei o sabor, né? E aí a gente fez uma pesquisa convidando o consumidor para degustar. E a última perguntinha era: você pagaria por isso? É uma pergunta bem, né, certeira. Sim. Ah, tá, você gostou do aroma, do sabor, tal, 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 todos aqueles sentidos todos, né? Mas você pagaria por isso? Aí sabe qual foi a resposta? Não, eu não pagaria por isso, Nossa. porque a apresentação, depois que você aquecia no forno, ela parecia um vômito de criança, sabe assim? Sim. Uma apresentação muito feia, horrorosa. Então, não se vendia sozinha, Sim. porque produtos de confeitaria deveriam se vender sozinhos, né? Eu Sim. não precisaria ter que fazer venda sugestiva, nada. Só a presença dele na vitrine, uma foto num cardápio, no menu, já seria suficiente. Mas se ela não tem uma apresentação, né? Ela meio que esparramava para fora da massa e não ficava bonito. Então, acabou que não foi aprovado. Ou seja, a análise sensorial foi mais importante e determinadora do lançamento daquele produto do que qualquer análise microbiológica que pudesse ter feito, entendeu? Também tem a degustação às cegas, né? Vendam as pessoas, né? Para ela tomar o Tem, gosto, né? tem. É importante isso aí também. Eu já fiz muito assim também. Quando você quer lançar produtos novos, ou quer comparar, quando você quer elencar, avaliar matérias-primas também, né? Que você precisa escolher qual a matéria-prima que eu vou usar, e aí você faz essa degustação às cegas, que é uma análise sensorial também, né? Para ver o que as pessoas preferem, né? Em termos gerais. Mas a avaliação sensorial, na determinação da validade, ela para mim, é o mais importante, porque eu posso ter um alimento super, vamos dizer assim, estéril, mas se o produto não for aceito pelo consumidor, não adianta. Eu já paro por ali. Na primeira análise, eu já vou parar. Se não for aceitável, né, eu já não vou vender. Não tem como comercializar, né? Com certeza. Mas se for aceito, aí eu sigo adiante, para ir vendo até onde que o meu produto vai se sustentar com aquela característica que eu preciso. E um dos passos para a determinação é justamente esse: é você definir o padrão do seu produto. Qual que é o padrão do meu produto? Meu produto é macio, é crocante, é coloração, qual é a cor, né? É harmônica, é mais claro, mais escuro, todas essas características físicas, assim, visuais, né, e de sabor e tudo. Qual é o sabor? É levemente adocicado? Não, é adstringente? Você tem que definir o padrão. Escreveu esse padrão, é assim que eu quero meu produto? É isso? É minha proposta? É essa? Ok, definiu o padrão de sabor, aroma, de audição, se for o caso, né? De apresentação, tudo definido, aí você parte para a avaliação do dia a dia, dentro daquela proposta de hipótese que você imagina que possa ter o seu produto, a durabilidade do seu produto em função da composição do seu alimento, né, do seu produto. E aí, sim, você vai estabelecendo ali a estratégia. Eu vou fazer análise a cada 3 dias, a cada 2 dias, diariamente. Geralmente, produtos que você sabe que tem uma validade longa, você não precisa fazer análise diária. Você pode fazer análise a cada 5 dias, até 10 dias, né? Se for muito tempo, né? Que você já sabe que o seu produto vai ter aquela durabilidade maior, você pode espaçar a frequência das análises sensoriais e microbiológicas. Importante é você ter amostras em número suficiente, não pode esquecer disso, né?
Na hora que você vai escrever essa estratégia, já Sim. tem que pensar quantas amostras eu preciso desse produto, né? Para eu poder mandar para análise laboratorial e para fazer a análise sensorial em paralelo. É isso. Bastante passo a passo. Uma outra coisa que eu acho que pode ser determinante seria a embalagem, né? Ou seja, eu faço um Sim, produto, eu verdade, observo tudo, e verdade. como que eu vou vendê-lo, né? A embalagem do alimento, ou o método que eu vou oferecer para consumo. Às vezes é uma padaria, uma rote, um restaurante que a pessoa vai comer ali. Isso interfere também na validade, a embalagem, ou como eu vou apresentar o produto? É. Interfere demais, Paulo, muito, muito, muito. Porque a embalagem é aquela que protege o alimento em primeira instância, né? Sim, Então, a gente chama de embalagem primária, né? Aquela que tem contato, inclusive, com o alimento. Existe agora também legislações, né, falando sobre essa questão, né? E existem algumas análises que são feitas até em laboratório próprio, dentro da própria empresa, que você pode avaliar até que ponto que uma embalagem pode migrar partículas indesejáveis de substâncias não saudáveis, né? Aquelas partículas indesejáveis, por exemplo, como o bisfenol A, né, tão famoso já, que podem migrar para o próprio alimento, para o produto, durante o prazo de estocagem. sim. Seja a estocagem fria, congelada, ou mesmo no momento que você, o consumidor, aqueceu no micro-ondas e ele está esperando esfriar para consumo. Nessa hora é que geralmente embalagens plásticas podem estar trazendo, né, partículas indesejáveis de substâncias que podem interferir no metabolismo de crianças, de adolescentes, de adultos, enfim, da população em geral. Então, a embalagem é realmente uma das preocupações muito grandes para você escolher. O ideal seria vidro, né, Sim. para alimento, mas não é muito prático, é caro, né, pode causar acidente, enfim. Não, infelizmente, não é isso que a gente acaba usando. Mas, em se tratando de embalagens, inclusive 100% compostáveis, né, que existem já está em amplo uso aí no mercado, a gente tem também aquelas, por exemplo, que nem uma amiga falou essa semana. Ah, tá, é muito legal, é compostável, mas não aquece no caso de bebida. Não mantém aquecida a minha bebida. E também não adianta, isso interfere na validade. Então, é o que eu digo. Ah, microbiologicamente o produto está ótimo, mas o que adianta se o produto não ficou quente? Não te manteve quente? Não adiantou nada. Então, a embalagem, ela pode, inclusive, ser modificada, né? Como a gente fala, né? Ter a atmosfera modificada. O que é a atmosfera modificada? Quando você embala o alimento e você retira aquele oxigênio, né, aquele gás de dentro da embalagem e injeta outros gases que podem favorecer a durabilidade do produto, sensorialmente e microbiologicamente. Assim, quando você também promove o vácuo na embalagem. Isso também é interessante para aumentar a durabilidade do seu produto. E sem contar que embalagens plásticas podem ser permeáveis naturalmente, dependendo da espessura, né, da densidade do tipo de embalagem que você está escolhendo, você pode permitir, de certa forma, a troca de gases com o ambiente onde está armazenado aquele produto. Então, a importância da embalagem é muito grande, muito grande. E aí existe uma nova legislação, agora, porque os anos de 2020, 21, 22, né, a esse ano mesmo, são os anos que a Anvisa, nossa, nunca vi a Anvisa liberar tanta legislação nova, né, para alimentos como nesses últimos anos. Impressionante. Ou Acho que o seja, pessoal quem passou a não se pandemia trabalhando atualizou nisso. se perdeu, né? Tem que se atualizar Tem bastante. que atualizar. Então, a gente tem uma legislação nova aí, Paulo, que trata justamente dos contaminantes de alimentos, né? Então, aí você tem lá, por exemplo, as frações de insetos, de fragmentos de insetos,
as sujidades, as quantidades permitidas, e a embalagem que não protege o alimento não é uma embalagem boa, né? Então, a gente tem que pensar bem, que dependendo do tipo de produto que você vai embalar, você precisa escolher bem certinho qual é a embalagem que você vai colocar no seu produto, para que ele possa garantir, né, essa inocuidade. A primeira função da embalagem é que ela seja inócua, né, para o alimento. Proteger o alimento. É para proteger o alimento. Não é só beleza, né? Não é só praticidade, como o consumidor quer. É também segurança. Segurança do alimento. Ou seja, isso daí são determinantes de validade quando a pessoa faz um produto que vai ser vendido com longa durabilidade. Produtos que é feito e é consumido no próprio local, por exemplo, ele tem que ter a validade de consumo também, tipo um quindim, um brigadeiro, que vai ser consumido no local. Mas ele tem que ter essa validade, o cliente pode questionar até quando que ele pode consumir? Pode e até deve, né? Uhum. Porque se deixar, vai ficar na vitrine até a hora que o dono da padaria quer, né? Uhum. Porque o certo é assim, desculpa. O certo é que produtos de consumo imediato, como a gente chama, mas é imediato quanto? Meia hora? 2 horas? 12 horas? 24 horas, né? Uma vez o delegado do DECOM, da antiga Delegacia do Consumidor, me perguntou isso. Imediato quanto, doutora? Quanto? Meia hora? 2 horas? Aí ele me pegou, né? Tipo assim, todo mundo sabe o que é consumo imediato. Consumo imediato é fritou, consumiu, montou, consumiu. Só que aí você começa a parar para pensar. Até uma batata frita, ela tem validade. Uma batata frita, 7 milímetros, produzida, frita, num fast food desses grandes que a gente conhece, a validade é de 7 minutos. Mas como que é isso, Márcia? 7 minutos. Ela vai manter a crocância, o sabor, né? E para conseguir isso, ainda tem que ficar numa estação de fritura com uma lâmpada de infravermelho em cima, porque o infravermelho agita as moléculas da superfície, né, da matéria orgânica ali. Então, com essa lâmpada, né, especial, você consegue aumentar a durabilidade ali de uma batata frita, mas é 7 minutos. Se for uma batata mais gordinha, de 9 milímetros, de calibre mais grosso, ela vai durar menos tempo, 4 minutos, por aí. Mas eu como, eu não levo no meu delivery, eu peço pela plataforma. Eu ia comentar, o delivery, né? Como é que faz a determinação no delivery, né? Então, mas é que eu digo, ali o que está determinando é só a questão sensorial. Sim. Claro, quem compra sabe que não vai conseguir uma batata crocante igual aquela que você vai consumir na loja, né? Exato. Já se sabe. Agora, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, tal, ninguém vai se opor a você comercializar um produto, mesmo que ele esteja vencido, entre aspas, sensorialmente, né? Não vai se opor. A preocupação, é o que eu falo, a preocupação da Anvisa, da Vigilância Sanitária, é a segurança do alimento e a segurança do consumidor. Quer comer a batatinha murcha? É problema seu. O que não pode, essa batatinha está contaminada. Sim. Entendeu? E a embalagem até que vai oferecer no delivery é determinante para a validade do produto também, né? Uma embalagem que armazene calor, que geralmente ajuda, mas não é quietinha, é numa moto, que chacoalha, tudo isso aí. Nos dias frios, né? Fica mais difícil de conseguir entregar com tempo. Você vê, um merengue, né? Ontem mesmo a gente estava conversando em casa falando sobre isso. Merengue. Como que você vai vender um merengue com mais de 12 horas, de 6 horas de validade? Você vende, mas ele não vai estar igual. O suspiro não vai estar crocante igual. É difícil. Então, assim, ele é viável comercialmente? Você vai ganhar dinheiro vendendo um merengue assim?
já mais mole? Provavelmente não. Então, as pessoas acabam desistindo. Ah, então vamos fazer banoffee, pavê, outro doce. Que merengue só na hora. Não disponibiliza certos itens para delivery, só para consumo no local. Até nisso, o A não ser que profissional você... tem que atuar, né? A não ser que você mande à parte, separadinho, numa embalagem separada, o suspiro. Aí você consegue fazer aquela misturinha na hora, né? Isso são só ideias, aí são as Sim. ideias que vão surgindo para você, vamos dizer assim, minimizar as alterações sensoriais que possam acontecer no produto, né? Sim. E o uso de aditivos, ele interfere na validade? Os Ah, com conservantes? certeza, com certeza. Nossa, muito importante essa pergunta, Paulo, porque os aditivos, aqueles que são permitidos para determinadas linhas de produtos, né? E nas quantidades permitidas também, você pode realmente lançar mão sem necessariamente trazer algum prejuízo para o seu produto. Ao contrário, dentro do limite que a legislação permite, dentro do tipo de produto que se pode utilizar aquele tipo de aditivo, Sim. você pode até trazer uma melhoria. E muitas vezes, muita gente acha que aditivo é uma substância cancerígena, que vai me causar problemas. Nem sempre é assim. Às vezes você usa um amido modificado, por exemplo, só um pouquinho para melhorar, por exemplo, a textura de um creme, principalmente quando se trata de congelamento, né? De cremes à base de creme de bechamel, Sim. molho branco, sabe? Às vezes a gente tem, ou de com creme de leite, tipo estrogonofe, enfim, você tem uma dificuldade de manter aquela mesma textura após o descongelamento, na hora da regeneração. Então, um amido modificado, ele não vai trazer mal nenhum, não é uma substância química assim, porque foi aquele amido que foi segregado, às vezes de um milho, de uma mandioca, depende da origem que você vai escolher. Geralmente se escolhe mandioca porque ela não interfere no sabor, né? É o que menos interfere no sabor, seria o amido da mandioca, mas tem vários no mercado, tem mais de 300 tipos, né? Se você for olhar nos ingredientes para a indústria de alimentos, existe muita coisa. Então, é considerado aditivo porque é algo que você acrescenta, mas não é algo que vai trazer um problema de saúde, entendeu? Você vai trazer uma melhoria para o seu produto, né? É o que a gente chama de um coadjuvante de tecnologia, né? Coadjuvante, quer dizer, aquele que traz melhoria para o produto. Não necessariamente vai trazer uma substância indesejável, né? Então, mesmo aquela substância que possa ser complicada, por exemplo, a tartrazina, né? Tartrazina é um corante químico, que muitas vezes está relacionado com questões alérgicas, principalmente em crianças até 4 anos e meio. Nos Estados Unidos, que é o país que tem muita estatística, né, Paulo? Eles trabalham com estatística. A gente aqui no Brasil tem uma dificuldade, né, de conseguir garantir a estatística no primeiro atendimento ali, né? Quando a pessoa procura o serviço de saúde, dependendo do caso, já passa ali um medicamentozinho, um antialérgico, pronto, acabou. Nem sabe que foi aquela bala colorida que a mãe comprou no farol, né? Nem sabe que foi aquele pão colorido que a mãe contratou para o seu buffet. Essa semana a gente teve um problema assim. Por exemplo, corante artificial em pó, que contém na sua formulação tartrazina. Ah, mas o corante é verde, Márcia, não é amarelo. Sim, mas ele pode estar lá. Então, tem que investigar. Esses corantes só são permitidos, por exemplo, né, em pães de fermentação química ou produtos de fermentação. Num bolo, pode. Aquele bolo Red Velvet, que voltou com tudo, né, na moda. Ele é um bolo ali da década de 60, se eu não me engano. Ele está bem na moda hoje, mas para se conseguir aquele tom de vermelho, só com o corante artificial, que contém tartrazina, que tem a ver com essa manifestação aí em 0,5% da população, segundo os Estados Unidos,
né? Na população deles lá, tem essa estatística de que meio por cento sofre, das crianças com até 4 anos e meio, sofre com manifestações alérgicas que podem, inclusive, levar à morte, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem o quê? A gente tem isso, que esse tipo de corante só pode ser utilizado em fermentação química, produtos de fermentação química, produtos com fermentação biológica, como pães, não pode. E por quê, né? Muito provavelmente a Anvisa proíbe, porque fermentação biológica, a levedura, que é o fermento, ela vai formar gases, né? E quando forma gases, essa tartrazina vem para o ambiente, acidifica o ambiente, se expõe para o ambiente e pode, inclusive, ficar muito exposto, né? Para quem consome o produto. Então, não é permitido. Só que muita gente faz. Sim, porque às Mas vezes quem tem uma boa consultoria, agora está na moda até pão com carvão ativado. Nossa. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? O tipo de ingrediente, matéria-prima que você vai utilizar, o aditivo que você vai usar, é permitido, não é? Vai me trazer algum benefício realmente? E não pode esquecer que, no caso da tartrazina, você é obrigado, por uma outra legislação federal também, é obrigatório mencionar na lista de ingredientes lá, contém tartrazina. Então, se for o caso, tem que mencionar. Por isso que a gente precisa conhecer os Eu que ingredientes que olho usa. muito rotulagem, esse nome eu vejo em bastante rotulagem. Porque é Atrás. obrigatório, tá, Paulo? Não é porque o fabricante quis informar você porque ele é bonitinho, não. É porque é obrigatório. E se utilizo muito porque ela ajuda na aparência do produto, às vezes, do Sim, produto final, né? Tem verdade. o bolo Mas, red, assim, red velvet, né? Aquele vermelho impactante que pega o vermelho sensorial que me impactante. atrai para consumi-lo e comprá-lo, é através dela que eu consigo esse efeito, né? É porque, assim, ó, é uma mistura de alguns aditivos, né? Você pode trabalhar com o corante em pó natural, à base de beterraba? Pode. Mas, honestamente, você pode usar uma quantidade muito grande e não vai chegar naquele tom. Então, assim, mesmo a tartrazina, se você quer um tom, por exemplo, de amarelo para o seu molho de, sei lá, seu molho de cebola, seu molho de alho, seja lá o que for, né? Você quer usar um tomzinho de amarelo, você vai usar aquele amarelo crepúsculo com tartrazina, não fica igual ao tartrazina. Quer dizer, desculpa, se você trabalhar com outra coisa, não vai ficar igual. Uma cúrcuma, né? Não vai ficar igual. Fica num tom amarelado, mas não é igual. Igual aquele gema de ovo, né? Sim. Não fica. Agora, não quer dizer que você vai trabalhar com uma quantidade muito grande que vai trazer algum malefício. O importante é saber onde eu posso utilizar, se é permitido e qual a quantidade que eu posso utilizar. E Então, assim, você mencionar na pode usar um rotulagem, né? conservante? Oi? E Desculpa. mencionar na rotulagem que está Isso é utilizando. obrigatório. Você precisa mencionar a função do aditivo que você usou e o nome da substância que você usou ou o seu código internacional, né? A legislação permite isso também. Isso está também na RDC 259 também, Nossa, que é trata sobre essa bastante questão. leis, é bastante coisa. Agora, em outubro desse ano, vai ter a atualização da rotulagem de alimentos. E assim que surgiu, até no levantamento do Inmetro, tudo, a doutora Márcia participou, né? Nesse levantamento, é uma expert nisso daí. Tem alguma coisa que muda referente à validade dos alimentos ou prazo para Não, consumo na rotulagem que vai estar surgindo? não, isso aí é porque essa legislação que trata dessa. Porque a validade está no rol de informações obrigatórias, que são a base da rotulagem. Sim. Essa legislação, que é a própria 259, essa não vai ser revogada, ela não vai mudar. Ela vai continuar em vigor, está hoje e vai continuar depois. O que vai mudar em outubro é a rotulagem frontal, é a tabela nutricional, é a informação nutricional que vai mudar. Basicamente é isso. Então, você vai ter que ter a tabela de informação nutricional, inclusive na embalagem secundária, na caixa de papelão do lado de fora, número de porções, uma série de
Uma série de coisas Dependendo do que as tipo, empresas tiveram tempo para se adequar, né? Foram quase 2 ainda vão anos, ter né? ainda vão ter mais, viu, Paulo? Ainda vai ter mais, porque dependendo do tipo de produto, pode ter mais aí 12 meses, pode ter mais tempo. O importante é que o futuro sai ganhando com uma rotulagem, né, perfeita, né? Com certeza. Doutora Márcia, qual dica, conselho a doutora deixa para o nutricionista que deseja assim, engajar aí na determinação de validade de alimentos aí? Primeiro conhecer o guia, né, de determinação da validade da Anvisa, e precisa, logicamente, conhecer um pouco de microbiologia dos alimentos, né, também é importante, mas por isso que eu falo, né, vem fazer meu curso, Com certeza. vem fazer o meu curso que a gente explica passo a passo, direitinho, a gente mostra todos os fatores que interferem, né, na deterioração dos alimentos, né, de uma forma geral, e explica o passo a passo para a determinação da validade. Essa é uma dica que eu dou, lógico, né? Fazer o meu curso, vai lá no Instagram, no mm.assessoria.foodservice, né? Mas você conseguindo ali estudar bem o guia, conhecer bem o produto que você vai fazer a análise, o estudo do shelf life, porque dependendo do tipo de produto, você vai ter que se aprofundar mais numa coisa do que em outra. Então, não esquecer das análises físico-químicas que podem ser necessárias dependendo do tipo de alimento, do teor de umidade do alimento, da acidez, do pH, né? Avaliar o pH. A gente tem uma série de parâmetros que precisam ser elencados na hora de elaborar estratégia para o estudo, né? Então, e uma dica boa é que, quando você determina a validade, você começa a descobrir pontos dentro do seu processo produtivo que podem ser corrigidos ou melhorados para justamente garantir uma validade maior. Muitas vezes você altera alguma coisa no seu processo produtivo já prevendo uma melhoria do tempo de validade. Olha, puxa vida, só não vai durar mais tempo porque o bolores e leveduras aumentou aqui. Mas aumentou por quê, Márcia? Aí a gente começa a fazer as perguntas, né? Aí começa a usar o sistema de perguntas. Poxa, da onde que vem esse bolores e leveduras? Se ele não estava aqui antes, mas veio da onde? Será que não veio da parede, que não foi bem limpa? Né? Qual é a frequência de higienização dessa parede? E o evaporador, essa sala climatizada, tem evaporador, tem uma tubulação de ar-condicionado, é limpo de quanto tempo? Então, várias perguntinhas. A sua porta é calafetada? Ou seja, tem que fazer uma série de perguntas. Até o calçado do manipulador pode interferir. Muitas vezes você acaba tendo que lançar a mão de sapato descartável para envolver o sapato do manipulador para criar uma sala de manipulação de alimentos quase igual uma sala de cirurgia, para minimizar ao máximo a possibilidade de trazer do ambiente externo para o ambiente interno onde você manipula algum tipo de micro-organismo que está interferindo na validade do seu produto. Porque quando a gente pensa que para deteriorar um produto, existem as bactérias deterioradoras, né? E os bolores e leveduras que também têm esse papel. Mas, por isso que eu falo, antes de pensar que um produto pode fazer mal para alguém, eu tenho que pensar nos deterioradores, né? E da onde que vem esses deterioradores? Talvez não estejam na matéria-prima que você adquiriu. Ele pode chegar ao seu produto através de terceiros, né? Através da máquina que você usa, do ambiente, da ventilação artificial ou natural, do sapato, do manipulador, do uniforme. Tem uma série de pontos que a gente precisa avaliar. Então, uma dica que eu dou é essa, né? De você pensar que o seu processo produtivo pode ser melhorado em função de uma validade que pode ser, inclusive, aumentada. E você garante comercialização. Então, quando você garante mais tempo para comercializar o produto, você tem mais tempo para você, para o seu estoque,
mais tempo para o operador logístico e mais tempo para o ponto de venda, para comercializar o produto. E, em última análise, o consumidor ganha mais tempo também, porque ele fica mais tempo com o produto, né? Sim. Ele vai querer levar o seu produto, ou seja, ele se torna comerciável, né? Comercialmente, Tem um ele tem mais Sherlock valor. Holmes, né? Tem que ser um Sherlock Holmes e investigar tudo o que isso mesmo. ocorre, né? Isso Deduzo mesmo. a dizer que todas as áreas assim da nutrição é muito específica, tem que ter muito amor por essa área, né? Porque tem que ter o olhar atento em todos os estágios, né? Até na elaboração, no projeto, na adequação, na pesquisa, na análise sensorial, nas legislações. É É isso aí. bastante focado, hein? É isso aí, meu amiguinho. Mas vale a pena, né? Porque a necessidade faz a hora, né? Sim. Se você precisa, porque muitas vezes, por exemplo, você vai fazer um sanduíche para um hospital, por exemplo. Sim. Poxa, mas o meu sanduíche só tem validade de 2 dias. Puxa, 2 dias? É um dia para mim que estou produzindo e um dia para você que está comprando. Mas e como é que eu fico? Não dá tempo. Será que eu posso fazer alguma coisa para melhorar isso, sem precisar necessariamente usar uma atmosfera modificada na embalagem, que é um processo caro, né? Sem necessariamente usar um aditivo químico que pode tornar o meu produto restrito, né, para alguma faixa etária, por exemplo? Será que eu não posso fazer alguma coisa durante a manipulação ali daquele produto para aumentar a durabilidade desse produto e garantir isso? E muitas vezes já aconteceu isso comigo. Eu tá dando o curso de determinação da validade e conversando sobre o produto da aluna, a gente chegou nessa conclusão. Olha, eu acabei dando uma mentoria, uma consultoria grátis ali, né, no curso, porque a gente tem essa vontade de ajudar a resolver o problema, né? E aí, pensando juntos, a gente chegou, olha, eu acho que é isso aí. Olha, e depois você me fala. E aí ela falou, olha, realmente era isso, resolvi, vou conseguir aumentar para 5 dias, e o meu patrão ficou super feliz, porque ele vai comercializar melhor, com segurança. Nossa, super Ele 10, quer muito os bom. resultados. E para quem curtiu, né, gente? Tem a doutora Márcia que dá vários cursos, né? Já tem uns 4, 5 aí no canal, Tem no canal dela. Mais? tem mais de 10 cursos aí. Opa, mas então, quem se interessou por atuar nessa área de determinantes aí, tem a doutora Márcia Mello, que já viu pela entrevista, é bastante conhecedora e aprofunda muito sobre o tema. E eu faço parte de alguns grupos da Márcia, mesmo fazendo o curso, ela fica numa mentoria aí em grupos te assessorando após, né, o curso. Então, vale muito a pena. Porque às vezes as pessoas têm uma dúvida ou outra, né? Não custa nada a gente dar uma ajudinha, né? Tem que compartilhar. Conhecimento é universal. É Uma... claro que... Não, assim, é claro que a gente vende, né, o curso, porque é um produto, né? Informação, conteúdo é produto também, né? Mas a gente, sempre que é possível, a gente contribui também para ajudar a tirar alguma dúvida, sem problema nenhum, com certeza. Com certeza. Gente, eu queria agradecer muito a doutora Márcia Mello pela terceira entrevista no canal, e ambas com temas bem diferentes, o que demonstra a capacidade dessa profissional de nutrição, né? Sempre engajada com tudo que acontece com leis, com legislações, com temas e com essa didática fácil. Foi um tema bem difícil, mas que a doutora falou sempre com bastante amor, né? Que a gente deduz que é possível, né? Eu que agradeço, viu, Paulo? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre os temas de alimentação e nutrição que são importantes, né? Principalmente aí pensando no profissional nutricionista que é ávido ali por informações, né? E por contribuições, inclusive na sua atuação como consultor ou como assessor, a gente se coloca à disposição também, tá? Muito obrigada, viu? Tá bom. Foi um Tchau. prazer. Tchau, até mais.